Oi, gente, bom dia! Oficialmente estamos em Amsterdã. A gente acabou de descer aqui na estação de Zout, que é no sul de Amsterdã, e a gente tá indo lá para um shopping agora comprar chip de telefone, ver bicicleta para alugar, todo esse caos que tem logo de chegada. A gente aproveitou para descer nesse bairro que é Amsterdã Zout, o nome mesmo, na verdade é Zuidas, e que é com certeza o nosso bairro favorito, tá aí uma das metas. Se a gente vier morar nesse bairro, ele com certeza vai ser uma meta batida, porque é um sonho a gente morar aqui. A gente ficou aqui nesse bairro quando a gente chegou da primeira vez. Aquele hotel que eu sempre falo pra vocês, que a gente ficou quando chegou em Amsterdã, ele é aqui do ladinho. É um bairro muito legal, trouxe muita nostalgia quando a gente chegou aqui. Olhar tudo isso é muito bom e lembrar da primeira vez que a gente chegou aqui em Amsterdã. E agora vamos caminhar um bom pouco. É uns 20 minutos de caminhar até o shopping. Eu já tô cansada, mas bora lá. Eu vou mostrando pra vocês o caminho. Acabou de chegar aqui no shopping e o tamanho do shopping aqui da Holanda nem se compara a um shopping do Brasil. Agora a gente tem que só procurar onde é que tem a operadora de telefone por aqui pra poder encontrar ela e comprar nossos chips e o plano de celular. Daí eu falo pra vocês quanto que a gente vai gastar nessa brincadeira. Já estamos de volta no hotel e deixa eu aproveitar para recapitular um pouquinho de como foi a situação de todo a nossa viagem, porque a gente chegou tarde ontem, acabei não gravando a gente no hotel, nossa chegada, a gente tava muito cansado, tava tipo surreal de cansado. Então a gente só chegou no hotel e apagou. Como vocês viram no último vídeo, a gente saiu de Floripa, a gente foi pro Rio. O Rio, a nossa escala era pra ser de 6 horas, acabou virando de 8 horas e meia, mais ou menos. A companhia aérea nos deu um voucher pra comer lá e tal, mas não era só o fato dos gastos no aeroporto, como também a questão do cansaço de ficar todas essas horas no aeroporto. E aí, além disso, o voo depois foram mais 11 horas de voo, 11 ou 12 horas de voo. Então a gente chegou no hotel, já era umas 6 e pouca da tarde, e aí a gente só saiu pra comer. A gente tomou um banho, na verdade, e aí desceu ali pra um restaurante que tem no próprio hotel mesmo pra comer. Voltamos pro quarto e apagamos. Daí hoje que a gente realmente foi sair, foi fazer as coisas. E como vocês viram, a gente foi no shopping. A gente já conseguiu comprar as linhas de telefone. A gente pegou um plano da Odido, eu não sei se é assim que fala. Pelo que eu entendi, é uma empresa que é a antiga T-Mobile, que tinha aqui na Holanda, que é uma empresa americana, eu acho que é. A gente pegou internet limitada e mais ligações limitadas também. Então o primeiro número ficou por 26 euros. E o segundo número saiu por 20 euros, porque é como se fosse um adicional do primeiro plano. Então a gente achou bem em conta, tá mais ou menos o mesmo preço que a gente pagava da outra vez que a gente morou aqui, que a gente pagava na Vodafone. A Vodafone tem um plano também que é o Red Together, que é desse mesmo esquema assim, tu compra o primeiro número e daí o segundo sai com desconto. Mas daí a gente foi tentar fazer com essa empresa agora dessa vez.
Pausa rapidinho aqui no vídeo porque eu esqueci de comentar com vocês uma questão sobre o nosso plano de telefone. Como nós fizemos um plano pós-pago, algumas coisas foram nos pedidas para fazer esse plano, que foram os nossos documentos, uma conta bancária holandesa e também o nosso endereço. Então essas 3 coisas eles pediram para fazer essa conta pós-paga, né, que é pós-pago o nosso telefone, o nosso plano, e para ter essa promoção que o segundo plano sai mais barato, os 2 planos precisam ser no nome de uma pessoa só. Então, no caso, o nosso plano ficou no meu nome e eu pedi uma conta adicional pro Cauê, então eu pago esse valor mais barato. Uma coisa que pode ser interessante, caso tu esteja vindo pra Holanda com passaporte europeu, por exemplo, uma pessoa tem passaporte europeu e a outra pessoa seja brasileira, né? Tu pode pedir o RNI, que é o trajeto que a maioria das pessoas faz, né? Até conseguir o documento da outra pessoa. E com o teu RNI, tu já pode abrir uma conta bancária. Então, tu já tem um documento e uma conta bancária. E aí, tu já pode pedir essa conta pós-paga. No caso, tu pediria no nome da pessoa europeia, né, com o documento da pessoa europeia e com a conta bancária da pessoa que é europeia, e a outra pessoa, né, o teu partner ou a tua partner, que é brasileiro, utiliza da linha, mas fica tudo no nome do parceiro europeu. Então isso pode ser uma alternativa, caso tu queira, ao invés de pegar um plano pré-pago, já pegar um plano pós-pago. E agora, bora voltar pro vídeo, que eu só precisava fazer essa pausa para explicar a situação e dar essa dica para os recém-chegados. E além disso, depois a gente saiu pra comer, a gente foi no restaurante vietnamita, a gente comeu lá e veio pro hotel e ficamos aqui descansando. Na verdade, a gente passou no mercado antes de vir pro hotel pra comprar algumas coisas. Considerações sobre o hotel. A gente pegou um hotel do lado do aeroporto, um Ibis, né? Todo mundo conhece Ibis, tem em todo lugar do Brasil. E ele é do lado do aeroporto. Essa é a parte boa, porque ficou muito próximo pra gente sair do aeroporto e vir pra cá. E o preço dele é muito bom também, comparado com outros hotéis. As desvantagens desse hotel é que ele fica muito longe da parte central da cidade. Então, no caso, a gente tá pegando, que nem hoje a gente foi pra parte central, a gente pegou o ônibus do próprio hotel que larga no aeroporto. E aí do aeroporto a gente pegou o trem e foi pra parte central da cidade. No caso, a gente foi pra parte sul da cidade, né, mas se quisesse ir pra qualquer outro lugar da parte central, também pegaria esse mesmo trem. E outra desvantagem que ele tem é que, por ele ser barato, ele não tem muitas coisas. Tipo, no quarto só tem uma cama e, tipo, um roupeiro e não tem mais nada. Não tem nem, tipo, as chaleirinhas, as jarrinhas pra esquentar água, nem nada do tipo. Então, isso acaba fazendo com que tu gaste mais na rua, tipo, não tem frigobar, então tu não consegue trazer bebida e comida da rua, tu tem que comprar no hotel. Então a gente acabou saindo e comprando água e café instantâneo, porque a gente consegue pegar água quente lá no primeiro piso do hotel. Mas fora isso, tipo, fica bem complicado de pegar qualquer coisa pra comer ou pra beber aqui. Então, como pra gente vão ser só 2 noites, né? No caso foi a noite de ontem e a noite de hoje, tá tranquilo, não tem muito galho com isso, mas se for pra ficar mais tempo, eu não recomendaria esse hotel. E também não recomendaria pra quem tá vindo fazer turismo no centro da cidade, porque ele fica bem longe, a questão da locomoção, além de ser meio carinha, se tu vem só como turista, né? Então, isso seria talvez uma desvantagem de estar longe da parte central. Mas vamos lá. Eu vou fazer um mini tour com vocês aqui pelo quarto, pra mostrar como é que tá a nossa situação por aqui. Que hoje é nosso último dia, né? Amanhã a gente já faz check-out e vamos para o apartamento que a gente pegou. Que é um apartamento que a gente pegou por 1 mês, de um brasileiro mesmo, ele tá saindo de férias. E aí depois eu mostro o apartamento pra vocês. Mas vou aproveitar que a gente ainda tá aqui no quarto do hotel pra mostrar como é que é esse quarto aqui, que foi num preço bem acessível. Depois vocês podem até pesquisar aí o Ibis do aeroporto e pra saber preço e coisa assim. Se for de interesse de vocês, é uma opção. Entrando aqui no quarto tem um banheiro. Bem simplesinho, só chuveiro, pia e o vaso. Aí vindo pra cá tem nossa bagunça, nossa zona. E aí cama, tudo bem simples, tipo cama e mesinha aqui. E aqui tem um roupeiro, como se fosse um roupeiro, né? E aqui tá todas as nossas malas e a nossa zona de chegada. Aqui nessa janela tem a vista da rua, do laguinho. A gente tá no 2º andar, então tem uma vista bonitinha pra rua. E aqui tá toda hora passando avião. Nessa parte o aeroporto fica bem ali no fundo. O hotel também tem academia, bem basiquinha também. Olha que lindo que tá o pôr do sol lá no fundo.
Mas tem um pouquinho de tudo. Tem os pezinhos aqui, tem bicicleta, esteira. É bom, quem quiser fazer um exercício dá pra fazer. Esse é o hall de entrada aqui do hotel. Tem todo esse espaço aqui, ali é a entrada. Lá no fundo tem check-in. Aqui tem um mercadinho de takeaway, mais um espaço aqui de tipo coworking. Lá no fundo ainda tem umas coisinhas pra passar roupa aqui. E aqui do outro lado tem um bar. Bom, gente, era isso. Já tô aqui com cara de sono. Já é mais de meia-noite, a gente ainda não... Tá confuso, meio bagunçado. Eu vou tomar um banho agora, descansar, dar uma relaxada no banho, né? E aí pra dormir, que amanhã o dia vai ser cheio. Amanhã a gente vai sair aqui do hotel, a gente vai pra aquele apartamento que a gente falou que a gente alugou, que já é mais central. E aí amanhã eu mostro pra vocês certinho como que é o lugar que a gente vai ficar. E caso a gente for fazer alguma coisa na rua também, vou levando vocês pra ver todos esses primeiros passos. A gente tá vendo também a questão de alugar bicicleta, ver como é que a gente vai fazer. Então tem muita coisa ainda pra fazer. Eu vou levando vocês pra acompanhar comigo. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar teu like nesse vídeo e ativar as notificações pra receber aviso sempre que sair vídeo novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!